Continuação da leitura do livro Fascismo à Brasileira, de Pedro Doria, que trata da tentativa de implantação do fascismo no Brasil por Plínio Salgado nos anos 30. Eu estou continuando o capítulo que fala sobre a última marcha integralista fascista no Brasil. E a continuidade do texto diz: Setembro de 1937 estava prestes a acabar, quando os 8 dias de prazo dados pelo ministro da Justiça a Plínio Salgado se esgotaram. E assim se encontraram os dois no mesmo apartamento neutro pela terceira e última vez. Campos tinha 2 novidades. A que chamou mais a atenção de Plínio Salgado foi a primeira. A propósito, Getúlio Vargas gostaria de se encontrar com o chefe nacional do integralismo. Mas era a segunda a mais importante. Ouça o rádio, Campos lhe disse. O Estado-Maior do Exército apresentou um documento de tal gravidade que quando dele tiver conhecimento, você vai aderir aos propósitos do presidente Getúlio Vargas. A Campos, Plínio se queixou da Constituição. Esperava principalmente uma estrutura de voto não universal, mas corporativa, cada grupo profissional elegendo os seus. Como a própria Constituição nos prometia, a organização corporativa do país e a possibilidade de leis que certamente, com o tempo, iriam reajustando as instituições aos nossos ideais integralistas. Não duvidaríamos em apoiar o fato consumado, registrou. Era tudo o que o ministro queria ouvir. E assim, pelo protesto em relação às eleições, se sentiu à vontade para brincar de fascista para fascista. Não sabia, Plínio, que você não era tão liberal? Na noite de 30 de setembro, às 19 horas, o programa A Voz do Brasil entrou no ar com uma edição especial. Ali e nos dias seguintes seria lido para toda a nação um perigoso plano comunista que tinha por objetivo converter o Brasil num satélite de Moscou. No dia seguinte, 1º de outubro, os jornais se dividiam no destaque. Por um lado, falavam da visita de Benito Mussolini e Adolf Hitler em Berlim. Os dois garantiam que os seus países desejavam a paz e não havia qualquer risco de guerra. Mas havia também outra notícia de igual importância. As instruções do Comintern para a ação dos seus agentes contra o Brasil informava ao Correio da Manhã. O mesmo jornal tratava de acalmar a todos. Não há motivo para descrença quanto à realização do pleito em 3 de janeiro. No rastro da intentona comunista, entre as emendas constitucionais aprovadas, uma dava ao presidente da República autorização para colocar o Brasil em estado de guerra no caso de comoção intestina grave. Naquele 1º de outubro, sem ter visto ainda o Plano Cohen, em detalhes, um congresso subserviente aprovou o pedido que lhes fazia Getúlio Vargas. O país estava agora no mais alto estágio de alerta e os direitos civis em grande parte suspensos. Lembrando que esse Plano Cohen não é um documento redigido, para favorecer, dizer que havia uma suspeita de ataque comunista, que não era verdadeiro. Ele foi redigido de propósito. Mandei procurar o Mourão, se lembrou um velho Plínio Salgado. Estava nervosíssimo. Estou acanhado em chegar aqui. O senhor não sabe o que me aconteceu. Meu padrinho de casamento, general Mariante, me pediu para ler aquilo que ele me dava no dia seguinte. No dia seguinte, fui lá e ele disse: não posso mais te dar porque o Góes Monteiro, que morava no apartamento em cima, pediu para ler e não quer mais entregar. Eu disse: Mourão, você fez muito mal. O tema o irritava no final da vida. O Plano Cohen é a maior bandalheira, a maior vergonha que se pode imaginar. Aquilo é uma coisa estúpida, nojenta. O Plínio Salgado, de 1937, talvez houvesse contado a história no outro tom. Naqueles dias de outubro, no apartamento de um conhecido comum no bairro do Flamengo, ele, enfim, pôde se encontrar com Getúlio Vargas. Era noite. Vossa Excelência perguntou-me, de início, se eu julgava que as eleições solucionassem um problema político no Brasil. Escreveu o líder integralista numa carta. 3 meses depois, respondi que pela nossa doutrina éramos contrários ao sufrágio universal. O presidente demonstrou a Plínio que ele provavelmente seria derrotado nas eleições e que, possivelmente, o AIB, que é o Programa Integralista Brasileiro, não teria futuro em um novo governo.
No dia em que tivéssemos uma perseguição federal, nosso crescimento seria espantoso. É da natureza do nosso movimento crescer pela mística do martírio. Ele respondeu, no que era também uma sutil ameaça. Vossa Excelência considerou, a essa altura, que ainda podia haver outro remédio e perguntou-me se eu tinha estado com o Dr. Francisco Campos. Lembro-me bem que falei com animação, evidenciando o que era o integralismo como força nacional. Referi-me à grande mística, narrei pequenos episódios, evocamos juntos os magníficos momentos das demonstrações patrióticas do Sigma. Vossa Excelência fez o elogio da minha obra. Falou-me da reorganização da nossa milícia. Tais palavras me encheram de confiança. Acreditei até que a organização da juventude seria patrocinada diretamente pelo Ministério da Educação, uma vez que Vossa Excelência me dizia que esse ministério tocaria ao integralismo. O presidente também guardou memória daquela noite. Encontrei-me com Plínio Salgado, que de muito procurava falar-me. Registrou em seu diário. Caipira astuto e inteligente, mas entendemo-nos bem. Na noite de 5 de outubro, no grande salão da sede nacional da AIB, o líder integralista reuniu a Câmara dos 40. Àquela altura, a AIB ainda tinha Plínio Salgado no comando. Abaixo dele, os chefes dos departamentos, e então um conselho consultivo, que é a Câmara dos 40. A partir dali, uma terceira estrutura, a Câmara dos 400. E depois os comandos regionais. Foi aos 40 que abriu em detalhes todas as conversas que havia tido até ali. Seus principais lugares-tenentes, entre eles Reale e Barroso, não confiavam em Campos, tampouco em Getúlio Vargas. Plínio, no entanto, acreditava que aquele era o início da tomada do poder. Plínio chegou a escrever vários artigos do jornal O Povo, que era um vespertino integralista sobre a grandeza de Vittorio Emanuele, que chamou o Mussolini. Lembrou-se Gerardo Mourão, primo do capitão Olímpio e um dos 40. Em sua imaginação, Getúlio era o rei Vittorio Emanuele e ele o futuro Dulce brasileiro. O caminho estava traçado, tinha de estar. Ficou 3 dias seguidos contando essa história de entregar o poder. E então estávamos convencidos de que Plínio Salgado estava feito com essa gente. Tinha se reunido diariamente com esse pessoal que estava fazendo o golpe do Estado Novo. Chico Campos e os ministros militares conversando com ele. Não quer dizer que não fosse necessária cautela. Na dança política, ele precisava dar uma prova de poder. E essa demonstração viria na forma da maior marcha integralista de todos os tempos. Para isso, tinha um aliado importante, o general Newton Cavalcante. Liderando o 5º Regimento da Infantaria do Rio Grande do Sul, ele havia participado da Revolução de 30, avançando em todo o caminho com Getúlio. Havia, aliás, sido ferido em combate. Em 1935, comandara a reação à Intentona comunista no Rio. Aos 52 anos, era o homem mais graduado do exército ligado à AIB. O Newton Cavalcante pediu para fazermos uma passeata para prestigiá-lo perante Getúlio Vargas. Lembrou Plínio. Ele ia passar para o Getúlio não nos perseguir. Foram 50.000 pessoas. Quando era meados da tarde, iniciaram a concentração na Praça Mauá, no início da Avenida Rio Branco, que cruza o centro do Rio, e ao bater de 4h30 da tarde, puseram-se em marcha. À frente, puxando, vinha Plínio Salgado e o alto comando da AIB. Na sequência, abriam caminho em 2 alas oficiais os soldados da Marinha, seguidos dos exércitos e dos bombeiros, com seus respectivos uniformes. Só da Marinha, onde a penetração integralista era extensa, havia 2.500 homens. A eles seguiam-se os integrantes da Câmara dos 40 e da Câmara dos 400. E então, atrás dele, dividindo-se em 8 colunas, que no mesmo compasso ocupavam as avenidas de um canto ao outro, as dezenas de milhares de homens e 5.000 mulheres de calça e saias brancas e camisas verde inglês, gravatas negras. Em cada praça onde havia uma estátua de personagem histórico, paravam, depositavam uma coroa de flores e ali Plínio Salgado discursava, incrementando a cada ponto o tom épico do feito. Batizara cada uma dessas paradas das estações cívicas. Me lembro que chegou à estação do Monumento de Tamandaré, na Marinha, contou Geraldo Mourão. Plínio Salgado falou um negócio que me arrepiava todo quando ele invocava Tamandaré, Tamandaré, Tamandaré. Foi muita gente.
Conforme atravessavam o centro, desciam a Avenida Beira-Mar, que margeia a Baía da Guanabara, quando depois virar na Rua das Laranjeiras, cantavam o hino nacional e o hino integralista. Ao chegarem ao Hotel Glória, com sua elegante amurada, da qual dá para observar de cima a passagem pela rua, o chefe nacional subiu para acompanhar o resto da marcha. Braço direito paralelo ao corpo, mão espalmada na altura do rosto, assim ao estilo Hitler e sorridente, via todos passarem mantendo-os sobre revista. E foi assim que eles, tantos milhares, já tomados de uma emoção patriótica tribal, ao fim das Laranjeiras, logo após o estádio do Fluminense Futebol Clube, alcançaram o Palácio da Guanabara, onde da varanda um sorridente Getúlio Vargas lhes assistia acenando, com o general Newton Cavalcante um tanto prosa ao lado. "Anauê!" gritavam na direção do presidente, repetindo 3 vezes o berro, seus braços esticados. Foi uma marcha que marcou quem assistiu a ela ou dela participou. Foi a última vez que me fardei de capitão de cinza, lembrou o oficial integralista da Marinha. Estava o Getúlio, ao lado dele, o general Francisco José Pinto, chefe da Casa Militar, quando o Dutra veio do meio da massa. Lá estava o Dutra, nem foi para a festa, mas para ver que providências tomar. Com muitos, o capitão vivia a ansiedade do tempo e comentou com um amigo: "Nilo, tenho vontade de subir na grade do palácio e fazer um discurso revolucionário. O pessoal está no pátio do Guanabara e implanta o Estado integralista. Não vejo a finalidade, a gente vai desfilando e afinal." Alzira, filha de Getúlio Vargas, havia chegado pouco após as 19 horas, quando encontrou as esculas do salão do palácio, que dava para a varanda de onde o seu pai e assessores assistiam ao desfile. Haviam alcançado fazia pouco o palácio. Ela tinha de repassar os papéis do dia com o presidente e agora descobria que precisaria esperar. "Por causa dessa papagaiada, vou atrasar-me o despacho e perder o cinema", se queixou. "Será que eles não têm mais nada para fazer?" Ninguém respondeu. A moça então se esgueirou pelo grupo para também assistir. "O que vi me fez ficar muda o resto do tempo", escreveu. "Durante mais de 1 hora desfilaram ao som de tambores silenciosos, perfilados e tesas, como se fossem militares treinados. Pessoas que eu conhecia de longa data, sem suspeitar que fossem apreciadoras desse tipo de atividade. O movimento havia ficado maior, muito maior do que se supunha, e atingira as mais variadas categorias sociais. Se pretendia dar uma demonstração de força, Plínio parecia estar conseguindo. Braços levantados em continência, ritmados, enfrentando uma hostilidade latente, continuavam marchando. Cheguei a temer que intempestivamente começassem a fazer um passo de ganso, tais a disciplina contida e a determinação que emanavam. O que Alzira não sabia é que Getúlio Vargas não se impressionava pelas aparências e havia destacado alguns homens para avaliar o tamanho da marcha. Podia impressionar de fato, mas nas contas feitas pelos homens do presidente não chegavam a 50 mil, os camisas verdes. Eram, aliás, bem menos, 17 mil. E sem que ela, Plínio ou qualquer outro desconfiassem, ele escolheu compartilhar essa informação com o embaixador norte-americano, Jefferson Caffery. Uma informação que não tardou a chegar à Casa Branca. O caudilho gaúcho, agora fazia já 7 anos no comando do país, jogava xadrez. Foi uma manifestação civil-militar ampla, lembrou nostálgico um dos participantes. Posteriormente, nas ruas centrais do Rio, até horas adiantadas da noite, houve manifestações políticas populares, civis e militares de apoio a este pronunciamento político, em estilo totalmente revolucionário. Cantava-se o hino nacional seguidamente. Estudantes, operários, civis e sargentos, civis e militares de braços dados, naquela noite no rádio do chefe nacional, discursou: "Aproveito esta oportunidade para afirmar solidariedade com o presidente da República, Getúlio Vargas, e com as Forças Armadas na luta contra o comunismo e a democracia anárquica, e para proclamar os princípios de um novo regime." Afirmou, de um jeito que parecia pouco claro: "Desejo ser não o presidente da República, mas simplesmente o conselheiro do meu país." Já era madrugada de finados, às 2 da manhã, quando um trem especial com 15 vagões deixou a estação central do Brasil, tendo como destino São Paulo. Carregava alguns milhares de camisas verdes paulistas que, exaustos, porém extasiados, haviam participado do desfile. Já passava das 3 da manhã, quando, na altura da Baixada Fluminense, a locomotiva se chocou contra outra que vinha do mesmo trilho, no sentido contrário. Não estava na programação de uma estações aquele comboio extra. Caos completo. Quem não havia se ferido muito deixara seus vagões para ajudar os mais machucados. 3 morreram, vagões descarrilaram,
Hospitais da Baixada e da Zona Norte carioca encheram. Com ataduras, gessos, ainda suas caras assustadas, posaram os militares perante os fotojornalistas fazendo saudação romana. O presságio era ruim. Naquele discurso, muito parecia não ser dito. Plínio Salgado sugeria estar renunciando à candidatura, assim como levantava a possibilidade de um novo regime. Mas ele não era o único, havia 2 outros candidatos no páreo, ambos de 50 anos. José Américo de Almeida, um advogado paraibano, se classificava como candidato do povo, ministro do Tribunal de Contas da União. Era, em verdade, um governista, um representante do tenentismo dos anos 20, que havia feito a revolução e tinha apoio de boa parte da governadores. Parecia ter garantido a vitória. Armando de Salles Oliveira, por sua parte, era um candidato liberal que representava os revoltosos paulistas de 32. Executivo de carreira, tornado político, casado com a filha do juiz Mesquita, proprietário do diário Estado de São Paulo, não confiava em Getúlio Vargas e de ingênuo não tinha nada. Sentia no ar o cheiro de algo que estava se armando. E denunciou, fez circular nos quartéis do país um manifesto que alertava para a iminência de um golpe de Estado. Pedia às Forças Armadas que montassem guardas às urnas. A sensação não era apenas dele. Numa carta de um amigo, ainda mesmo em 1936, o embaixador brasileiro em Washington, Oswaldo Aranha, já havia mencionado algo do tipo. Não acredito mais em eleições, escreveu. Teremos primeiro uma ditadura civil ou militar. Sem que José Américo soubesse, pelas suas costas, seu chefe de campanha se aproveitava das viagens para, quando podia, conversar com os governadores sobre como recebiam a suspensão do pleito. Emissário de Getúlio Vargas, tampouco era só Plínio Salgado que Francisco Campos conversava. Naquele princípio de novembro, o secretário de Estado norte-americano recebeu informação de seu embaixador no Rio de Janeiro. O ministro da Justiça me informou que o governo havia chegado à conclusão de que a Constituição vigente era de todo impraticável e de que havia inadiável necessidade de substituí-la. Aranha podia suspeitar, mas não sabia de nada. Estava prestes a se ver na situação de que os norte-americanos estavam mais bem informados e pelo governo brasileiro do que o próprio, seu representante legal. Conforme aumentava o número de pessoas informadas, parcial ou completamente, maior a tensão da sede da presidência, o Palácio do Catete. Porque não era só um golpe de Getúlio Vargas desejava dar, eram 2 e simultâneos. O primeiro seria evidente, suspender as eleições, prorrogar seu mandato e outorgar uma nova Constituição. Manter-se no poder sem necessidade de um pleito. Era preciso um discurso que desse alguma legitimidade, mas tudo estava organizado. O segundo era mais delicado, exigia muito malabarismo. A estrutura do comunismo no Brasil havia sido desmantelada. A do fascismo não. O fascismo era uma ameaça maior. Um relatório de Dutra indicava que 1/4 dos oficiais da ativa do Exército e até metade da Marinha eram simpatizantes do fascismo. Ele não poderia conviver com a sombra de uma organização que tinha um exército particular, ao que tudo indicava indisciplinado e com o qual o presidente da República competia pela fidelidade das Forças Armadas. Esse não era o único problema. Assim como a União Soviética estimulara e financiara a intentona, todos os indícios davam mostras de que a Alemanha nazista e a Itália fascista ofereciam alguma sustentação para A e B. Além disso, tanto em São Paulo como no Sul, comunidades oriundas dos países que compunham o eixo cultivavam identidades não brasileiras. 4 milhões de italianos ou descendentes, 800 mil alemães ou descendentes e 200 mil japoneses. Havia jornais e revistas em suas línguas e uma extensa rede de escolas que passavam ao largo do português. Só em Santa Catarina, 1/4 da população falava alemão, no seu cotidiano. No Rio Grande do Sul era mais. A preocupação não era apenas com a concorrência integralista. Getúlio Vargas tinha plena consciência de que estava por outorgar uma Constituição fascista. Não foi à toa que Chico Campos tratou de informar o embaixador norte-americano. O governo brasileiro se equilibrava entre as boas relações com Berlim e Roma e também com Washington. Com aquela carta e apoio ao integralismo, o presidente não teria como manter a neutralidade. Seria como escolher um lado. Porém, ele não tinha escolha, precisava destruir A e B. Mas fazê-lo não seria simples, conforme aumentava a tensão do Catete. Chovia forte na madrugada de 10 de novembro de 1937, quando a cavalaria policial cercou o Palácio Tiradentes, sede da Câmara dos Deputados. Naquele dia, ninguém teria acesso ao prédio,
Armando de Sales foi preso pela manhã em São Paulo e levado para casa nas proximidades de Belo Horizonte, onde permaneceu por 6 meses sem poder sair. Todos os deputados próximos a Sales foram mantidos em prisão domiciliar. José Américo, em silêncio, reassumiu seu cargo no TCU. O general Newton Cavalcante, mais graduado oficial leal ao integralismo, foi elevado a marechal, o mais alto cargo do Exército. Atravessou todas as filas, havia passado coronel em 33, quando era 48 na lista de promoções, e a general em 35. Foi então feito marechal num gesto de sedução, e naquela manhã, com exceção de um, todos os ministros assinaram a 4ª Constituição Brasileira. Centralização de poder político, liquidação do divisionismo federativo, criação de órgãos técnicos constituídos com ampla participação das classes produtoras organizadas para assessorar a orientação política da econômica nacional, atribuída principalmente ao presidente da República. Foi como descreveu a Carta de 37 o jurista Paulo Edmur de Souza Queiroz, compulsão ao sindicalismo profissional urbano, como fomento do espírito associativo, redução drástica das influências do poder legislativo, órgão do Brasil, contaminado pelo aventureirismo político e por meio do qual se mantinham, sem alternativa racional, os defeitos mais graves da sociedade patrimonialista em decomposição, liquidação dos chamados partidos políticos. O poder do chefe do executivo avançava sobre o legislativo, sobre os governadores ou qualquer outro. Aliás, o presidente passava a nomear os governadores. Ao batizar de Estado Novo, o regime que nascia ainda por cima citava aquele que Antônio de Oliveira Salazar construíra em Portugal. Não demorou muito para o incômodo de Getúlio Vargas para que a Constituição ganhasse entre as elites o apelido de polaca. Afinal, repetia os conceitos jurídicos da Polônia fascista. Nos anos seguintes, após o estouro da Segunda Guerra, quando o Brasil enfim se posicionara em prol dos aliados, a incoerência daquele regime e de suas escolhas saltaria aos olhos. Tomamos um partido, e precisamente o partido cuja ideologia política está em manifesto desacordo com a estrutura ideológica da Constituição. Se queixaria depois de tudo o pai do documento, Chico Campos. Adotamos por motivo de estratégia política muitos conceitos que a guerra e particularmente o seu desfecho tornaram caducos e inviáveis no mundo a ser modelado pelas nações vitoriosas e pela ideologia que elas representam e declaradamente arvoram com bandeira de luta e de vitória. Equilíbrio incoerente, talvez, mas talvez também fruto de um gênio político. De todos os estadistas vivos, Getúlio Vargas é sem dúvida o mais frio, o mais racional e o mais cínico. Escreveu no dia do golpe um observador que talvez não gostasse do presidente, mas que reconhecia nele uma habilidade ímpar. Não conhece emoção de espécie alguma, para ele a lealdade e o respeito não têm sentido. Após o longo dia do golpe, quando já era noite, o chefe da nação foi ao rádio explicar as bruscas transformações. De jaquetão e em pé, microfone à frente, cercado de oficiais e políticos, deu seu diagnóstico sobre a democracia liberal. Para comprovar a pobreza e a desorganização da nossa vida política, aí está o problema da sucessão presidencial, transformando em irrisória a competição de grupos obrigados a operar pelo suborno e pela competição e pelas promessas demagógicas. Diante do completo desinteresse e total indiferença das forças vivas da nação, interpretou: o sufrágio universal passa a ser instrumento dos mais audazes e máscara que dissimula o conluio dos apetites pessoais. Seguiu questionando a ideia das eleições, nas quais todos votam, sugerindo que mera desculpa para que os espertos manipulem a população. Ainda ontem, um dos candidatos presidenciais mandava ler na tribuna da Câmara dos Deputados documentos francamente sediciosos e os fazia distribuir nos quartéis. Era o apelo de Salles para que as Forças Armadas garantissem a ocorrência das eleições. Eu tenho suficiente experiência das asperezas do poder para deixar-me seduzir pelas suas exterioridades e satisfações de caráter pessoal. Jamais concordaria em permanecer à frente dos negócios públicos se tivesse de ceder cotidianamente às mesquinhas injunções de acomodação política. Único, não demagogo, apenas Getúlio Vargas poderia governar o Brasil, mas sem o desnecessário desgaste de negociar com oposicionistas. Da sede da Ação Integralista Brasileira, primeiro eufórico e depois cada vez mais chocado,
Plínio Salgado constatou que, em segundo momento, os integralistas foram citados em nenhum momento. Os integralistas foram citados no discurso. Da promessa de que formariam o partido base do novo regime, nenhum sinal. Não se escuta nenhuma palavra para o integralismo, lamentou. Por todo o país, ouvindo o rádio, 1,5 milhão de brasileiros baixavam a cabeça amargamente. Se o silêncio poderia ser interpretado com ambiguidade, numa entrevista um dia depois, o presidente deixou claro: a nova Constituição não é nem fascista nem integralista, afirmou. O apoio dos integralistas foi espontâneo, não houve pedido de compensação nem compromisso. Ainda mal informado pelos homens de Plínio, o presidente do Senado italiano celebrou o Estado Novo. Os camisas verdes são filhos ou irmãos mais moços do nosso glorioso camisa negra. Da Alemanha, o ministro da propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, viu em Getúlio Vargas um político realista e hábil.